eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Fala com o nosso público aqui. Que tipo de dificuldade? Tragam exemplos, né? Quais são as dificuldades que surgiram? Resistência? Compartilhe um pouco disso, pelo que vocês passaram nesse processo todo. Olha que interessante, né? Quando a gente começou o processo de implantação aqui, já existia aqui internamente uma ferramenta que fazia, de uma certa forma, fazia uma gestão de um workflow, porém, era uma ferramenta pouco efetiva, porque você tinha, de um lado, alguém que abria uma demanda, e do outro lado, era como se fosse, na verdade, uma ferramenta de abertura de chamados, né? Mais ou menos seria assim. E as pessoas muito acostumadas à utilização dessa ferramenta, tipo, cara, vai mudar tudo, vai vir de novo. Então, as pessoas não queriam muito... É aquela resistência normal, né, às mudanças organizacionais, né? Então, eu acabei enfrentando um pouco disso, porque sempre era assim, mas e fulano, eu não vou usar mais? Não vai. Pô, mas era tão fácil, era tão assim, era tão aquela questão toda, né, de ficar preso a alguns processos que colocavam as pessoas ali num certo ponto de conforto, né? E a partir do momento com que você mostra, com que as pessoas conseguem perceber que as atividades dela agora elas têm visualização, as pessoas ficam um pouco receosas, né? Pô, eu acho um pouco característica até do ser humano. Pô, eu vou me expor aqui, será que isso vai ser bom para mim? Eu vou ficar exposto? E a questão exatamente não é essa. A questão ela não está centrada em buscar culpados ou buscar pessoas que não estão fazendo coisas corretas. Não. Uma empresa contrata pessoas partindo do pressuposto que elas vão atuar de acordo com o contrato que existe entre a pessoa e a empresa. E uma ferramenta como essa, ela existe exatamente para auxiliar aquela pessoa no trabalho dela, né? Para fazer com que aquela... E o foco está na execução da tarefa, na execução do processo, na entrega do produto, na entrega do serviço, e não em ficar procurando coisas, né? Então, a gente teve um pouco dessa resistência por parte, né, de pessoas e um pouco de resistência por parte também de ter uma outra ferramenta que durante algum tempo, e até hoje ainda, né, concorre com os processos automatizados ali do ZIV, né, propriamente dito. Pedro, vai lá, fala das dificuldades. Olha, eu até conversei com a Maria ontem, a Maria. Na implementação, a gente teve tanta resistência, algum problema com a resistência, porque eu não estava aqui nos primeiros meses. Ela até falou assim, por incrível que pareça, não. O pessoal abraçou bastante e foi tudo muito tranquilo. Então, com essa parte de resistência, o bom é que a gente conseguiu fazer de uma forma tranquila, acho que talvez até pelo aquele pensamento de ter feito com os processos mais simples, deu uma ajuda. Agora, pensando, igual você falou aí, parece até que não tem problemas. Talvez hoje é difícil apontar, de verdade. Eu tô aqui pensando, desde quando o Rodrigo tá falando, eu tô assim, gente, talvez o maior dos problemas é o volume que a gente tem para hoje colocar dentro do ZIV. A Por isso que eu te quantidade de passei essa pergunta. solicitações. Tava difícil de pensar, né, Maria? Mas Não, tô acho brincando, eu que... fiz uma listinha aqui. Então, Mas tava difícil mesmo, eu também fiquei aqui processando. Ainda bem que o Rodrigo começou. a volumetria hoje que a gente tem para colocar lá dentro é uma coisa boa, mas é uma coisa difícil, porque precisa de uma análise específica para cada caso. E sempre que a gente está começando a fazer, a gente encontra novos desafios. Rodrigo deve aí saber bem que isso acontece bastante, né, Rodrigo? Então, Com assim, certeza. a gente consegue se surpreender a cada momento. Então, os desafios vão aparecendo no dia a dia mesmo. Muito bom. O que eu vejo um pouco do cenário, né? Quando a gente, falando especificamente de grupo BMG, né? O banco BMG é cliente nosso há muitos anos, eu nem sei dizer quantos, talvez próximo aí de 20 anos, e o grupo BMG de forma um pouco mais recente.
eu acompanho mais de perto e eu vejo que, no caso específico do grupo, vocês estão dentro de uma área do CSC, vocês dominam as regras, vocês têm a informação do que deve ser feito na mão, então isso acelera muito. É uma das coisas que eu mais gosto numa abordagem de uso de estratégia de low-code. Quando quem conhece sabe qual é o desafio, sabe dos detalhes e tem à mão quem precisa ali para tirar uma dúvida ou outra sobre o processo que precisa ser automatizado, e você consegue desenhar, fantástico, está tudo na tua mão. Você não tem aquele a gente chama de handoff, né? Como é que eu passo a informação de um lado para outro? Como é que eu, como especialista de uma área de negócio, transmito corretamente para um analista de TI ou para um programador o que eu desejo que o meu aplicativo tenha? É um caminho mais árduo. Enquanto que quem conhece isso no detalhe, domina, ou está muito próximo de quem domina, tem na mão a ferramenta para entregar o software, isso é um atalho absurdo, é um atalho fantástico, né? Então, acho que talvez, se eu tivesse que citar, talvez isso tenha gerado essa visão de não dificuldade, né? Ou pouca dificuldade. Faz diferença, total, pela minha experiência. Eu até estava pensando aqui, e uma coisa, né, Pedro, que eu acho que a gente vem, às vezes, ver como dificuldade, às vezes a área tem dificuldade de pensar o processo de uma maneira diferente. Então, assim, ele estava desenhado lá, você mandava no e-mail, pedia conhecer esse campo, mas na hora que você vai trazer ele para o Ziv, né, para uma automação, você não precisa fazer mais daquela forma, porque o sistema está ali para te ajudar, ele tem campos para te ajudar. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma dificuldade ali de pensar o processo diferente. A gente, às vezes, fala assim, a coisa mais difícil que tem é automatizar processo burro. E, nesse caso aqui, nem automatizar processo burro, mas criar uma forma aí, né, padronizar um processo que pode ter outro olhar, né? Então, agora, você pensa assim, era feito dessa forma, sempre foi feito dessa forma. Mas o Ziv, ele traz várias formas de fazer. Ele traz, por exemplo, tem campos que o solicitante não precisa ver, só o RH precisa ver. Mas na planilha, quando ele mandava para o RH, ele tinha que mandar tudo num formulário só. Então, assim, ver oportunidades, né, conseguir ter afluência em processo para enxergar oportunidade de fazer um processo, desenhar um processo mais eficiente, é uma dificuldade, né, Pedro? Que aí a gente vem trabalhando com os usuários aí, cada vez mais afluência em processos com foco na eficiência e na gestão ágil. Outra coisa que eu acho que foi que é um entravezinho aí, quando a área às vezes começa, mesmo o Pedro foi lá, homologou, colocou na orquestra, tá, no Ziv, tá bonitinho, e a área continua atendendo por e-mail. Mas ele é meu amigo. Então, assim, às vezes a resistência, gente, não está no solicitante, não está em quem você foi lá e falou, peça pela orquestra. Às vezes a resistência está dentro de casa, ou seja, né, eu que devia falar, né, querido, vem aí na orquestra, cadastro. Não, eu mesmo falo, não, vamos na primeira que eu quero lugar aqui. Então, assim, essa conscientização, né, geral, às vezes também por parte das áreas, né, Pedro? Às vezes a gente enxerga que rodou fora da orquestra, por que será, né? Não foi porque o usuário não pediu, foi porque a área atendeu, poxa. Exatamente. Senão não tinha rodado. E eu acho que... até um ponto que eu peguei ali e anotei, quando o Rodrigo falou que lá eles conseguiram fechar todos os caminhos, todos os canais de solicitação por fora. Então, é até um ponto para a gente se analisar depois, né? Sim. Muito bom.